João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Feche os teus olhos, Senhor. Estamos aqui nesta noite na tua presença, estamos aqui diante do Senhor. Por toda esta semana o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor tem revelado a nós a tua bondade, o Senhor tem revelado a nós a tua palavra, graças a Deus, glória a Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 4, eu sei que você provavelmente conhece essa passagem, e esse foi um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E esta mulher, quando ela reconheceu quem era Jesus, ela rapidamente começou a dizer: Jesus, aonde o Senhor deve ser adorado? Aonde deve ser o lugar da adoração? Porque nós adoramos num lugar, os judeus adoram em outro lugar, mas de que maneira deve ser a adoração? E a Bíblia diz, onde nós lemos, que Jesus disse para ela: olha, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para adorar a Ele. Irmãos, quando o Senhor está falando sobre isso, sobre adorá-lo, Ele não está procurando a adoração, porque Deus é adorado em todo tempo. O nome do Senhor na glória é adorado pelos anjos. O Senhor não está esperando palavras de elogio. O Senhor não está esperando bajulações. Mas o Senhor, Ele está dizendo para aquela mulher, e nesta noite, Ele fala conosco, o que o Senhor procura são verdadeiros adoradores. Pessoas que adoram ao Senhor com verdade e com sinceridade. Pessoas que adoram ao Senhor de todo o coração, não apenas pelo que Ele pode fazer, não apenas por aquilo que Ele faz, porque muitas vezes as pessoas dizem que adoram ao Senhor quando recebem os benefícios do Senhor. Mas Jesus estava dizendo para aquela mulher: o Pai está procurando verdadeiros adoradores. E eu quero perguntar para você nesta noite: o Pai está aqui procurando verdadeiros adoradores. Será que Ele pode encontrar o teu coração? Será que Ele pode encontrar a tua vida? Será que Ele pode encontrar você nesta noite como alguém que o adora de todo o coração? Está meio difícil, é aqui que o Senhor está procurando adoradores. Onde estão aqueles que querem adorar ao Senhor com sinceridade? O Senhor está procurando aqueles que o adoram em verdade. Certa vez Jesus declarou lá em Mateus 15, versículos 7 a 9, Jesus declarou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, que adorariam de lábios, com os lábios vocês me honrariam, mas o coração estaria longe do Senhor. Sabe, irmãos, muitas pessoas não adoram ao Senhor porque conhecem quem é o Senhor. Muitas pessoas não adoram ao Senhor porque não conhecem quem é Deus. E por isso têm dificuldade de adorá-lo em espírito e em verdade. Mas nessa semana toda, Deus tem se revelado a nós. Em toda essa semana nós temos recebido a revelação de quem é Deus. E Ele é bom. Ele é cheio de bondade. Ele é cheio de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de graça, o nosso Deus é um Deus generoso, o nosso Deus é um Deus que ama sem esperar nada em troca. O nosso Deus é o Todo-Poderoso,
O nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus nos ama de maneira incondicional. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem a sua bondade que alcançou as nossas vidas. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E eu sei que nós conhecemos quem é o Senhor. E hoje o Senhor fala conosco que Ele quer encontrar aqui no nosso meio pessoas que o adorem pelo que Ele é. Pessoas que o adorem por aquilo que Ele é. E o que é ser um adorador? E o que é adoração? Adoração, quando nós procuramos nos dicionários, nós podemos ver que adorar é venerar. Adorar é cultuar. Adorar é reverenciar. Adorar é amar de maneira excessiva. É amar de verdade. E só Deus deve ser adorado. Nós podemos amar as pessoas, nós devemos amar as pessoas, nós podemos gostar de muitas coisas, nós podemos amar tantas coisas, mas só Deus deve ser adorado. Jesus declarou isso. Quando Satanás tentava Jesus e disse a Jesus, se prostre diante de mim, e se você me adorar, você receberá todo o poder. E Jesus declarou para ele, só ao Senhor nosso Deus é que nós devemos adorar. Só a Deus nós devemos adorar, só a Deus nós devemos exaltar, só Deus deve ser adorado por nós. E adoração, irmãos, esse amor extravagante, esse amor verdadeiro, esse amor que nos leva a reverenciar ao Senhor, a cultuar ao Senhor, ele não é só música. Às vezes as pessoas pensam, adorar é cantar. E adorar não é só cantar. Apesar da música ser uma expressão de adoração, adoração não são só cânticos. Adoração não é só se ajoelhar diante de algo. Adoração, irmãos, é mais do que isso. Adoração é mais do que palavras. Adoração é mais do que fazer alguma coisa só. Adoração é um estilo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos. É uma maneira de viver, é ser de fato adoradores do Senhor, é ter uma marca na nossa vida de ser adorador do Senhor acima de todas as coisas, pessoas que reconhecem quem é Deus, pessoas que reconhecem o que Deus já fez na sua vida, pessoas que reconhecem quem Deus é, independente daquilo que Ele faça. Eu gosto quando a Bíblia diz lá em Romanos 11, que a Bíblia diz, por Ele, para Ele são todas as coisas, para Ele seja glória para sempre. Ó profundidade das riquezas, o Senhor é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos reconhecer quem é Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Cristo, não apenas de palavras, mas mais do que atitudes, com paixão, com amor verdadeiro, com verdadeira entrega de vida, com verdadeira expressão de adoração ao Senhor em todo o tempo. O Senhor quer mais de nós. Eu gosto quando nós temos aqui na nossa igreja sempre o seminário que fala da nossa paixão por Jesus. É tão gostoso quando nós recebemos o pastor Elsa, a pastora Jaqueline aqui, que são pessoas que têm um ministério de adoração e louvor ao Senhor, lá é 24 horas por dia. E eu sei que é isso que Deus quer da nossa vida. Eu sei que é isso que Deus procura no meio do seu povo, no coração dos teus filhos, pessoas que adorem a Ele com um amor excessivo. Acima de tudo, da melhor maneira, com tudo o que puder, porque reconhece que Deus é digno da nossa adoração. Irmãos, nós estamos aqui para adorar e vivemos para adorar um Deus que é bom, um Deus que é incomparável, o Deus único, o Deus todo-poderoso. E sabe o que Ele quer? Que o nosso coração possa arder de amor por Ele. Eu me lembro que certa vez a Bíblia relata que 2 discípulos estavam num caminho de Emaús. E eles estavam conversando sobre tudo o que aconteceu.
Era mais ou menos como nós, essa semana, conversando sobre o projeto de vida. Talvez a gente dizia, ai, olha, para mim tal dia foi o melhor, olha, tal dia aconteceu isso, tal dia Deus tocou na minha vida, Deus falou comigo. Mas os discípulos iam falando sobre tudo o que tinha acontecido em Jerusalém, sobre a morte de Jesus na cruz, e caminhava junto com eles o próprio Jesus. Estava do lado deles o próprio Jesus. E o coração deles não reconhecia Jesus. E sabe o que Jesus quer? Que nós tenhamos um coração tão voltado a Ele, que reconheça a sua voz, que reconheça a sua presença, que reconheça o seu cheiro, que reconheça seu toque, que reconheça a sua maneira de andar. Já viu quando você tem intimidade com alguém e que você gosta muito dessa pessoa? Quando a pessoa chega, você conhece o barulho dela. Quando a pessoa fala, você conhece a voz. Quando a pessoa toca em você, você conhece o toque desta pessoa. E nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos abertos para que nós sejamos adoradores do Senhor de tal maneira, porque o Senhor está conosco, é Ele que anda conosco. A bondade do Senhor cerca as nossas vidas, a bondade do Senhor é que nos protege, é o Senhor que nos enche com a sua glória, com a tua presença, e nós precisamos reconhecer quem é o Senhor, e o nosso coração precisa arder na presença dEle, em amor, em adoração, em palavras de gratidão, em atitudes que mostram o quanto nós amamos, o quanto nós adoramos ao Senhor. Amém? Eu quero o meu coração assim, cheio de adoração ao Senhor. Se você quer, se você reconhece Ele aqui, aplauda mesmo a Ele, diga: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador, porque eu conheço o Senhor. O Senhor está revelando para nós todos esses dias quem Ele é. Ele é bom, o tempo todo Ele é bom, o tempo todo Ele é presente, o tempo todo Ele nos ama, o tempo todo Ele está conosco. Deus tem revelado a nós quem Ele é, para que através de conhecer quem Ele é, nós sejamos de fato verdadeiros adoradores. Eu quero rapidamente falar alguns exemplos de adoradores na palavra de Deus. Eu sei que existem muitos adoradores, mas eu quero deixar aos irmãos o exemplo de Abraão. Pensa comigo quem foi Abraão. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Pergunta para quem está aí do teu lado: você é um amigo de Deus? Se não é, Deus está querendo fazer amizade conosco, irmãos. Deus está querendo ter uma amizade íntima com cada um de nós. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão confiou na promessa de Deus. Você conhece a história. Ele deixou sua casa, sua parentela e foi seguindo ao Senhor. Ele nem sabia aonde o Senhor o levaria junto com a sua esposa. Mas ele seguiu o Senhor. Ele adorou o Senhor em todo o tempo. Ele sabia que quem falava com ele era o Deus bom, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que ele recebeu promessa do Senhor e que ele alcançou essa promessa dando glória a Deus. Nós sabemos que ele recebeu o seu filho da promessa. E quando nós lemos Gênesis 22, quero que você abra comigo em Gênesis 22. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Em Gênesis 22, a Bíblia fala que Deus fala para Abraão: Abraão, dá-me o seu filho único, Isaque, a quem você ama, em sacrifício, num holocausto para mim. Imagine só esse pedido do Senhor. Abraão era amigo de Deus. Abraão conhecia Deus, Abraão adorava a Deus e sabia que Deus era bom. E Deus diz a ele: Abraão, agora você recebeu a promessa, mas agora me dá o seu filho Isaque, a quem você ama tanto, num holocausto.
E a Bíblia diz, e você sabe que Abraão pegou Isaque, pegou os servos, e Deus disse para ele, vai, porque você vai levar a lenha, e eu vou te mostrar o lugar onde vai ser o holocausto. Versículo 4 diz que no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, e ele disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, o que a Bíblia diz? Voltaremos. Abraão sabia que Deus era bom em todo o tempo. Abraão sabia quem era Deus. Abraão adorava Deus em espírito e em verdade. Abraão tinha intimidade com Deus para não se desesperar num pedido desse. E a Bíblia diz que Abraão diz para os seus servos, fiquem aqui, porque eu e o menino iremos adorar ao Senhor e nós voltaremos. Se você ler em Hebreus 11, a Bíblia diz que Abraão falou isso com toda certeza, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Olha só a confiança, a certeza que ele tinha de quem era Deus. Olha a confiança que ele sabia quem era o Senhor. Esse é um sacrifício de louvor e de adoração. Um sacrifício de adoração intensa ao Senhor. E você conhece a história que Abraão amarrou o menino, Abraão deixou a lenha, Abraão, quando ele ergueu o cutelo para sacrificar o seu filho em adoração ao Senhor, você sabe que ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele, Abraão, basta, chega. Aí está o cordeiro, aí está a provisão, aí está o cordeiro que você precisa. E eu quero dizer, irmãos, aquele momento era um momento em que Deus estava dizendo, o cordeiro foi imolado no meu e no teu lugar. O cordeiro, a provisão, o Filho de Deus. Nós conhecemos toda essa história, porque nós sabemos que Deus nos amou de maneira tão grande que Ele deu o cordeiro. Ele mostrou o quanto Ele nos ama. Ele entregou o seu melhor. Ele entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Mas olha, irmãos, pense comigo, o quanto Abraão era um adorador do Senhor e o quanto Abraão tinha certeza de quem era Deus e como ele conhecia a bondade de Deus. Um segundo exemplo que eu quero passar para os irmãos é o exemplo de Moisés. Moisés, um moço que foi criado com a filha de Faraó, podia ser um príncipe no Egito, mas por amor a Cristo, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 26, por amor a Cristo, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele sabia que havia uma recompensa em adorar ao Senhor, em agradar ao Senhor e em fazer a vontade do Senhor. Moisés era um adorador. Quando ele chegou ao Egito, e Deus tirou o povo de Israel do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho. A primeira coisa que ele fez, logo que eles atravessaram o Mar Vermelho, foi cantar ao Senhor, foi adorar ao Senhor, foi expressar a sua adoração e o seu louvor ao Senhor. E a Bíblia relata lá em Êxodo 15. Moisés escreveu um salmo, e eu quero que você abra comigo lá no Salmo 90. Salmo 90. Moisés era um adorador do Senhor. Moisés era alguém que conhecia quem era Deus. E olha o que ele escreve no Salmo 90, no versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmãos, eu quero perguntar para você, será que você pode dizer como Moisés, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és o meu refúgio para sempre, Tu és a minha fortaleza de geração em geração. E o versículo 17 do Salmo 90, olha o que esse salmo que Moisés escreveu relata. Esteja sobre nós
a bondade do nosso Deus soberano consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Moisés sabia que Deus é bom. Moisés conhecia o Deus bom. Tanto que a Bíblia diz que Moisés conhecia tanto de Deus, que em Êxodo 33:11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com o seu amigo. Moisés era um adorador do Senhor de tal maneira que ele falava com o Senhor em intimidade. Tanto que nós ouvimos a palavra do Senhor essa semana, que Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver o Senhor. E nós sabemos que o Senhor disse para ele: Moisés, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. E Moisés sabia quem era Deus. Moisés sabia que Deus era bom. Moisés sabia, tanto que ele diz: Senhor, esteja sobre mim a tua bondade, esteja sobre nós a tua bondade, para que o trabalho, para que a obra das nossas mãos seja confirmada. Moisés conheceu quem era Deus. Moisés reconhecia quem era Deus e adorava a Deus em espírito e em verdade. E o terceiro adorador que eu quero compartilhar com a igreja era Davi. Davi é chamado como um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador tão intenso que o próprio Senhor o chamou desta forma, como um homem que adorava segundo o coração de Deus. Nós podemos dizer com toda certeza que Davi adorava o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor sempre está procurando alguém para adorá-lo. O Senhor está sempre procurando alguém que seja verdadeiramente seu adorador. E eu sei que nesta noite Ele procura aqueles que querem adorar a Ele em espírito e em verdade, e serem também conhecidos como Abraão, como Moisés, como Davi, como alguém que adora ao Senhor em espírito e em verdade. E Davi, ele era perfeito? Não. Davi era um homem sem pecados? Não. Davi era um homem sem falhas? Não, ao contrário disso. Davi era um homem comum. Davi não tinha nem estilo para ser rei. Se você ler lá em 1 Samuel 16, a Bíblia mostra a ele nem era considerado um guerreiro. Ele era um homem que o seu pai olhava para ele e dizia: ele está lá cuidando das ovelhas. Ele morava num povoado pequeno, ele era um homem que tocava harpa, mas Davi foi colocado por Deus no trono e tornou-se o maior rei de todo Israel. O maior rei e conhecido como o maior rei em Israel. E Davi era como nós, mas a diferença era a maneira como Davi adorava ao Senhor. A diferença era a maneira como Davi fazia o seu momento de adoração. Ele não adorava a Deus pelas circunstâncias que ele vivia, mas ele adorava a Deus por aquilo que Deus é. Ele adorava a Deus por aquilo que Deus de fato é. E a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram de todo o coração, como nós lemos em João 4. E em 1 Samuel 16, 7, eu quero que você abra comigo, 1 Samuel 16, 7. Primeira Samuel 16, 7, a primeira parte o Senhor fala com Samuel sobre Saul. A Bíblia diz: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a aparência, nem sua altura, e fala também sobre os outros filhos ele fala sobre os filhos, pelos filhos de Jessé que já tinham passado na presença dele ali, que nenhum deles seria ungido como rei. Não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. E eu gosto muito desse final do versículo, e eu sei que você o conhece, que a Bíblia diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tanto que Jesus disse: olha, existem pessoas que adoram ao Senhor de lábios,
mas o coração destas pessoas está longe do Senhor. Davi era um jovem que tinha um coração voltado a Deus. Davi foi um rei com um coração voltado a Deus. Davi adorava ao Senhor, tanto que a maioria dos salmos que foi lido esta semana, todos eles foram escritos por Davi, dizendo: Senhor, eu bendigo a Ti, porque o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre. Todos os salmos, a maioria deles lidos esta semana, foram escritos por Davi, porque ele escreveu 73 salmos, a metade praticamente dos salmos foram escritos por Davi. Davi não tinha um estilo de rei, mas o Senhor o colocou, porque Deus não olha a aparência do homem, mas o Senhor vê o nosso coração. E Davi tinha um coração quebrantado. Salmo 51, 7, ele diz: um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Davi era um adorador que amava a casa de Deus. Salmo 122, 1, a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Sabe, essa alegria está no coração de quem adora o Senhor em espírito e em verdade. Essa alegria está no coração de quem está aqui participando da campanha desde domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Alegre-se em dizer: Senhor, eu me alegro em participar desse projeto. Eu me alegro em estar na tua casa. Davi é reconhecido como um adorador porque ele se alegrava em estar na casa do Senhor. Salmo 27, versículo 4, é um cântico que nós também louvamos aqui, e é um salmo que diz: Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Davi morava, irmãos, na melhor casa que tinha em Israel. Davi tinha um palácio e ele dizia: uma coisa eu pedi ao Senhor. Davi tinha muitos compromissos. Se eu tenho ocupações e se você tem ocupações, imagina o rei de Israel. Imagina o rei de Israel, que tinha exército, que tinha reuniões, que tinha visita de outros reis, que atendia tantas pessoas, que tinha o governo na sua mão. Imagina como era a agenda de Davi. Imagina como Davi tinha uma correria, imagina o cargo que Davi tinha, mas Davi diz aqui no Salmo 27, no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, e é o que eu quero, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a tua bondade, para que eu possa ser cheio da tua glória, para que eu possa ser renovado com a tua presença, para que eu possa ver a tua glória, para que eu possa ser abençoado plenamente com a tua presença, Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor, um coração que adora ao Senhor, ama a presença dEle. Você ama a presença do Senhor? Você ama a casa do Senhor? Será que esse é o melhor lugar para você estar? Salmo 84 diz: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu prefiro a casa do Senhor. Eu prefiro estar com o Senhor. Eu prefiro a presença do Senhor. Davi era um adorador de coração. Em todas as circunstâncias, ele reconhecia quem era Deus. Ele reconhecia a presença de Deus, a bondade de Deus. Quando ele foi desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, ele era um adorador. Quando ele foi rejeitado e foi perseguido por Saul, como era o coração de Davi, irmãos? Um coração de adorador,
um coração cheio de adoração e de gratidão, porque ele sabia que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Quando ele recebeu o trono, ele continuou adorando ao Senhor. Quando ele conquistou batalhas, quando ele venceu guerras, quando ele recebeu riquezas, quando ele conquistou riquezas, ele adorava ao Senhor. Ele sabia que Deus era bom, ele reconhecia quem era Deus. Quando seu filho morreu, ele continuou adorando ao Senhor. Eu gosto muito quando nós lemos o Salmo 103, o Salmo 104, o Salmo 105, o Salmo 106, todos eles escritos por Davi, quando ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor. Ele dava ordens para a sua alma, para o seu sentimento, para o seu coração, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio em que quando as pessoas não podiam reconhecer a bondade de Deus, ele reconhecia que Deus era bom e ele dizia: minha alma, bendiga ao Senhor, minha alma, exalte ao Senhor, minha alma, exalte ao Senhor, todo o meu ser, adore ao Senhor, todo o meu coração, bendiga o nome do Senhor. Hoje, irmãos, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Pessoas que, como Abraão, como Moisés, como Davi, reconheciam e sabiam quem era Deus, por isso o adoravam de todo o coração. Eu quero ler mais um versículo bíblico e está lá em Mateus 22. A partir do versículo 36. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nesta noite o Senhor está olhando para a igreja quadrangular aqui no Jaguaré, procurando aqueles que amem ao Senhor, adorem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Hoje o Senhor está procurando pessoas que estão dispostas a reconhecer quem é Deus de fato. Pessoas que nesta semana puderam experimentar a glória, o mover, a presença do Senhor. E que reconhecem que o Senhor é digno da nossa adoração. Que reconhece que não há outro além do Senhor. Se você reconhece que só existe um Deus, um só Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é merecedor de toda a sua entrega, de toda a tua entrega, de todo o teu amor, de toda a tua devoção, de toda a tua adoração. Se você reconhece que existe um Deus, que os olhos dele estão aqui neste lugar, procurando verdadeiros adoradores, para adorarem a Ele em espírito e em verdade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E se você quer ser encontrado pelo Senhor nesta hora, como verdadeiro adorador, eu quero que você se coloque de pé e abra comigo a tua Bíblia no Salmo 100. Se você quer ser encontrado pelo Senhor, como verdadeiro adorador, começa a glorificar a Ele. Começa a adorar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor procura adoradores e Ele não encontra, porque o coração está tão longe. E hoje o que o Senhor quer é que o meu e o teu coração se volte totalmente a Ele nesta noite. Totalmente ao Senhor. O Salmo 100, a Bíblia diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria.
Entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O último versículo deste salmo, eu quero que você tenha esta palavra totalmente afirmada no teu coração. Leia de novo comigo mais uma vez. O Senhor é bom. O seu amor leal é eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, seu amor permanece para sempre. Irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso Deus desta maneira. O nosso Deus não muda de acordo com aquilo que as mãos dele podem fazer por nós. Existem pessoas que estão empolgadas com Deus quando eles recebem o trono. Existem pessoas que são empolgadas com as mãos de Deus quando eles recebem uma bênção financeira, uma cura, um milagre, um favor do Senhor. Mas hoje nós não estamos aqui para reconhecer as mãos do Senhor, porque as mãos do Senhor, elas são poderosas, mas nós estamos aqui para olhar a face daquele que nos amou primeiro. Nós estamos aqui para reconhecer não o que Deus faz, porque o nosso Deus faz todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, mas nós estamos aqui para reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus. Nós estamos aqui para reconhecer o que Ele é, nós estamos aqui para reconhecer a sua fidelidade, para reconhecer a sua lealdade e o seu amor eterno. E o salmista diz: prestem culto ao Senhor, reconheçam que Ele é o nosso Deus. E isso diz que com entendimento nós precisamos reconhecer quem é Deus. Nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com o nosso entendimento. Entenda quem é Deus. A Bíblia está dizendo: reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. E a Bíblia está dizendo: entre por suas portas com ações de graças. Você tem motivos para entrar na presença do Senhor nesta noite? Será que você pode entrar na presença do Senhor nesta hora, com todo o teu entendimento, sabendo quem é Deus e dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua presença para te dar graças. Entre na presença do Senhor com ações de graças, entre nos seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, a fechar os teus olhos.